Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje é a nossa Sexta-feira com Cristo. A nossa Sexta-feira com Cristo é aquele devocional que a gente compartilha com outras pessoas para despertar a fé delas. Então, isso é uma responsabilidade sua e é uma responsabilidade de cada um que está ouvindo esta mensagem. O texto foi escrito pelo irmão Fabrício Freitas. Ele é pastor, diretor executivo de Missões Nacionais. Ele é de Brasília, Distrito Federal. E ele escreveu um texto com o nome Voz que Desperta a Fé. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais, escritos a partir da palavra de Deus, que é a Bíblia, para inspirar, confortar, confrontar, edificar, fortalecer a nossa fé, a minha e a sua fé, então. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então, se você quer que aquele seu amigo que ainda não anda nos passos de Jesus, ou aquele seu amigo que já anda, mas quer ser edificado, manda este nosso devocional para ele, tá bom? Se você não se inscreveu ao canal, eu peço que você se inscreva. E, bom, é a sua parte como missionário urbano, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe e nos mostre aquilo que precisamos aprender. Senhor Jesus, nós te agradecemos o privilégio de estudarmos a tua palavra e que nós possamos ter consciência que é tão importante despertar a fé do nosso irmão. Que a gente possa fazer esse trabalho em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então, hoje nós vamos ler Romanos 10, de 13 a 17. São esses versículos que leremos. E o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai mostrar uma verdade muito poderosa, que é assim, é incrível, mas parece a coisa mais fácil do mundo e ninguém faz, que é chamar o nome de Jesus para ser salvo. E ele ainda continua perguntando, como alguém pode invocar, pedir, chamar por Jesus, se não acredita nele, né? E como pode acreditar em Jesus se não ouviu a respeito dele? E como vai poder ouvir se não tem quem fale, né? Se você não manda esse devocional para outras pessoas, se você não fala de Jesus, se você não cria situações, como é que a pessoa vai ouvir se não tem quem pregue, né? Então a mensagem aqui é o quê? É a fé que vai nascer da escuta da palavra de Cristo. A voz que desperta a fé não é qualquer voz, mas é a voz que proclama o evangelho. Bom, então nós vamos refletir um pouco sobre a voz que desperta a fé. É um chamado universal. Deus abre a salvação para todo mundo, sem distinção. E a voz que anuncia o evangelho é inclusiva e alcança cada coração disposto a ouvir. Por isso que eu falo, compartilha, é importante. A fé também é uma resposta. Ela não surge do nada. Ela é despertada quando a palavra de Deus é proclamada. É como se fosse uma sementinha que precisa ser plantada e regada pela voz que anuncia Cristo. E nós, como mensageiros, somos instrumentos. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai destacar a importância de quem fala de Jesus, de quem prega. A voz humana se torna veículo da voz divina, despertando a fé naquele que escuta. Então, o poder da palavra se faz nesse momento. Porque quando a gente fala sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, não é só um discurso, não é só um som que a pessoa escuta, mas é uma voz que carrega vida, esperança e transformação. Então, moral da história. Trocando em miúdos, a fé ela é despertada quando o coração se abre para ouvir a voz de Cristo através da pregação. Por isso, cada vez que alguém proclama o evangelho,
está dando oportunidade para que outras pessoas tenham a sua fé despertada e fortalecida. Amém? Então você vê que a nossa responsabilidade não é pouca, é muita. Então vamos ler Romanos 10, de 13 a 17. E diz assim, ó. Como dizem as escrituras sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerão nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As escrituras sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem criou na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Voz que Desperta a Fé, e hoje a gente chama de Sexta-feira com Cristo. O irmão Fabrício Freitas escolheu o versículo 17 para ser o versículo-chave, que diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Bom, então, irmãos, no meio assim de um mundo super barulhento, super confuso, onde tantas vozes disputam nossa atenção, apenas uma voz tem o poder de gerar a vida verdadeira. E qual é a voz? A palavra de Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo, o irmão Paulo, ele lembra a gente que a fé nasce quando a gente ouve a palavra de Deus. Por meio do quê? Exposição do evangelho. A pessoa fala do evangelho para nós, a gente ouve e aí a gente crê. A nossa fé surge quando, em meio a dúvidas, a gente ouve a voz do Salvador. A palavra de Deus é muito clara, firme e cheia de autoridade. Quando a gente crê na mensagem, o milagre acontece, o coração é transformado e a vida ganha direção. Meu irmão, minha irmã, se você deseja ver a sua fé crescer, alimenta-se da palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai fazer a sua fé crescer. Ela é a semente que, quando lançada com fidelidade, sempre encontra corações preparados por Deus. Se hoje você está ouvindo esta mensagem, saiba que Jesus Cristo está falando com você, com você mesmo. Não é com outra pessoa, é com você. Então eu convido você para fazer essa oração comigo, com muita fé, abrindo o seu coração, tá bom? E a oração nós faremos agora juntinhos. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do Senhor. Eu creio que a fé vem por ouvir a sua palavra. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu recebo como meu Salvador e Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados e faça a minha fé crescer. Amém. Bom, irmãos, então nosso manancial termina assim, Não existe crescimento espiritual sem a meditação constante na palavra de Deus, que é a Bíblia. Bom, e agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de urso, Lembrando que, para nós que sabemos que a voz que desperta a fé é a voz do Evangelho, é a voz de Jesus, para nós o abraço dá super mega certo. Lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E termina agora deixando uma frase de Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.